Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, como eu disse, rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras sobre o Corinthians lá na Arena Barueri, vitória por 2-0, um bom futebol apresentado. E para quem estava com alguma preocupação, alguma pulguinha atrás da orelha aí, cobrando algum desempenho do Palmeiras, Jean Oddi, eis que o Palmeiras entregou muito daquilo que o torcedor quer ver, né? Se não durante todos os 90 minutos, mas em boa parte, principalmente naquela sequência ali de 2 gols, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite. Pois é, eu acho que assim, dessa vez o Palmeiras venceu e convenceu, um Palmeiras que tinha vencido muitas vezes na temporada sem jogar um grande futebol, eu acho que hoje jogou, né? Jogou de maneira diferente nos seus melhores momentos no primeiro e no segundo tempo. Acho que é evidente que os 20, 25 minutos iniciais foram os melhores do Palmeiras no jogo, né? Com um caminhão de chances criadas ali. A gente vê o Donelli fazendo essa boa defesa, teve bola na trave do Felipe Anderson, mas assim... Talvez os melhores do Palmeiras em 2025, Sim, hein, Jean? sem dúvida. Eu não queria te interromper assim, mas eu acho que a gente pode falar isso, ou pelo menos discutir sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que o jogo, de maneira geral, foi o melhor do Palmeiras e certamente esses 20 minutos foram os melhores, 20, 25 minutos aí do primeiro tempo. Realmente muito bem foi o Palmeiras, né? A gente vai falar das individualidades, do Felipe Anderson, como era óbvio, né? Passando a jogar um grande futebol. Acho que quem não acreditou no Felipe Anderson não tinha muito motivo para não acreditar. Depois a gente entra nesses detalhes. Depois do segundo gol, acho que o Palmeiras dá naturalmente uma baixada nas linhas ali, oferece mais campo para o Corinthians consegue ficar mais com a bola, ter mais posse do que tinha antes, porque antes não tinha quase nenhuma, mas não consegue criar praticamente nada, né? Absolutamente nada. O Corinthians vai exigir uma defesa do Everton lá para os 40 minutos do segundo tempo. E naquela altura o Palmeiras já tinha perdido umas 2, 3 boas chances, inclusive o gol anulado, e para mim corretamente anulado, do Vitor Roque na segunda etapa, né? Mas apesar do Palmeiras não repetir no segundo tempo a atuação que teve do ponto de vista de iniciativa na primeira etapa, o Palmeiras criou as grandes chances do segundo tempo, poderia ter feito 3, 4, então foi realmente um jogo muito bom por parte do Palmeiras, foi um jogo que deixou a desejar bastante do lado do Corinthians, que tinha inclusive se poupado no meio de semana, ao contrário do Palmeiras, pensando nessa partida, e acho que esse é um ponto para a gente discutir também. Enfim, e vamos ver, né? A gente sabe que esse jogo é um jogo que tem uma importância muito grande sempre, né? Para as duas equipes, não só pelo resultado que cada time leva para casa depois do jogo, mas sobretudo pelo que vem depois dessas partidas. Muitas vezes os derbys são divisores de água aí das duas equipes. André, você falava talvez o melhor recorte ali do Palmeiras nessa temporada, né? O Palmeiras estava com aquela decisão do Campeonato Paulista muito impregnada, não só pelo resultado, por perder o título, mas pela forma como performou naqueles 2 jogos, principalmente no segundo. Hoje a situação se inverteu, né? A gente viu um Palmeiras muito mais ligado o tempo todo, muito mais intenso o jogo inteiro. E um Corinthians em que pese os desfalques, a gente vai discutir bastante também o peso desses desfalques para o Corinthians, mas que realmente não se conectou com a partida. Sem dúvida, eu acho que é isso que você falou no final agora, que determinou muita coisa no jogo dessa noite. Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa. Essa conexão com o jogo é que fez a diferença a favor do Palmeiras hoje. Aliás, desde a primeira mexida na bola. Então, a comissão técnica do Corinthians tem o dever de explicar o que foi a saída de bola do Corinthians no jogo. Bizarra. Que, sim, o Memphis dá um chutão para frente, para ninguém, entrega a bola ao Palmeiras, esboça uma corrida para estabelecer uma marcação mais adiantada, que não acontece, nem naquele lance e nem depois. Então aquilo não foi um sinal de que o Corinthians iniciaria a partida marcando o Palmeiras próximo ao seu gol, tentando dificultar saídas, tentando tirar o ar, etc. O Corinthians nem tentou fazer isso. E foi tão incompetente no jogo de hoje que a minha impressão é que se tivesse tentado, não teria conseguido. Mas falando do Palmeiras, é uma questão de mobilização para jogar uma partida como essa. E isso tem a ver com preparação feita durante a semana pela comissão técnica e tem a ver com os próprios rituais de cada jogador para se conectar com um determinado jogo. Essa impressão que se tem, e a gente lê e ouve isso, o Palmeiras entrou para jogar mais uma final e o Corinthians entrou para um treino contra o seu maior rival. Isso é a impressão que a gente tem do lado de fora assistindo o jogo. Não significa que os jogadores não querem.
Então essa coisa de ganhou... Olha essa aí, André, desculpa, que você se referiu. Isso não... eu vou me manter discreto aqui. O Emiliano Dias tem que explicar isso. Tomara que ele seja questionado e que ele dê uma explicação satisfatória a respeito disso aí. Primeiro lance do Corinthians num derby, no qual, aos 20 minutos, estava 2-0 para o Palmeiras. E quem executa é o jogador internacional. Exatamente, internacional. Cultura europeia. Exato. Isso aí joga para jogar sal sobre a ferida, né? Isso. Muito bem. A conexão com o jogo, para mim, foi, assim, absolutamente desequilibrada na partida de hoje. E não se trata de querer mais ou menos. Se trata de saber se mobilizar para disputar uma partida como essa. O Corinthians acabou de ser campeão contra o Palmeiras, então a sensação de a mochila nas costas está com o jogador do Palmeiras, então ele tem o algo mais, o jogador do Corinthians tem que ter o algo mais para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o São Paulo, para enfrentar os seus rivais. Ele não pode entrar em campo hoje para uma partida normal. Não é normal, especialmente na casa do adversário, onde se sabe que existe todo um estímulo da torcida presente para fazer com que o time da casa, o time mandante, coloque essa posição de mandante para todo mundo ver dentro do campo. A partida do Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário. Mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque... na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária. Nem precisou, né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né? O Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar. E bem explicado. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Porque me parece que o único momento do Memphis no jogo foi esse também. O Memphis apareceu no jogo para isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que pacote para o torcedor do Palmeiras, né? O André estava aqui enumerando, eu estou pensando aqui. Então vamos lá. Uma vitória no Clássico, com absoluta supremacia, um 2-0 que podia ter sido 4-5. Felipe Anderson atuando bem mais uma vez, né? Era necessário que isso acontecesse, ainda mais num clássico, já tinha ido bem no meio de semana, entrando no lugar do Veiga ali, mas atuando bem no lado que ele gosta de atuar. Uma boa atuação do Estevão, que teve assistência e depois acabou quase fazendo gol. Invalidado, mas teve gol do Vitor Roque, né? Participou, fez o gol, deu um gostinho. Teve o Paulinho aparecendo, estando quase também teve oportunidade, né? Quer dizer, é uma série de boas notícias para o torcedor do Palmeiras, justamente no Clássico, aquela que a partida, um confronto mais pesado para o Palmeiras, pelo menos aí em termos de rivalidade, dando uma resposta também à decisão. O título não volta, né, Eugênio? Mas se dá uma resposta, pelo menos com relação a desempenho e atuação. É isso. Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs do esporte. É isso. No futebol tem essa máxima, né? Não acaba ali. Tem sempre algo novo. Você está sempre recomeçando um dia depois do outro e permitiu ao Palmeiras hoje entrar com não só com o que disse aqui o Kfouri, né? Com essa necessidade, essa premência de dar uma resposta diante do maior rival, mas também com uma reorganização da sua equipe, que foi possível desde então. Acho que até foi obrigatória desde então, porque o que se apresentou nos 2 jogos finais do Campeonato Estadual foi muito pouco por parte do Palmeiras. Futebol bem abaixo do que se esperava. E a partir do meio de semana do jogo com o Cerro, ele começa a fazer mexidas que fazem muito sentido. Então, acho que a libertação do menino Estevão é a grande notícia. Porque a gente falava muito, né, que ele ficava preso à ponta direita e a liberdade que ele ganha para se movimentar por outros setores do campo, sem, é claro, abandonar também o lado direito, eu acho que isso traz muito de bom. Por exemplo, a possibilidade do Felipe Anderson ocupar aquele espaço onde ele se sente à vontade,
e com isso contribuir mais também para a equipe. Essa liberdade também do Facundo, que se movimentou bastante no jogo de hoje. Eu acho que tudo isso soma. Só faltou para a torcida do Palmeiras o jogo ter sido no Allianz, né? Pois na é. sua casa, porque ela não compareceu, ela não conseguiu encher o estádio em Barueri, mais uma vez. Tem alguma dificuldade lá, o estádio todo foi reformado e tal. Tá tudo bonito, mas a gente via ali, por exemplo, ali atrás do gol, né? Espaços que não estariam vazios, com certeza, se o jogo fosse no Allianz. Mas acho que é essa a questão. É uma noite para o torcedor do Palmeiras comemorar. Tá, essa altura, o sábado, então. Opa, perfeito. Acaba num horário bom ainda, né? Exatamente, terminou mais cedo. Então é um dia para o torcedor do Palmeiras comemorar. E quanto ao Corinthians, a gente fala ao longo da história do futebol muito na curva da preparação física. Não, para o time chegar no auge em tal momento. Eu acho que do Corinthians não foi exatamente a preparação física, mas principalmente o foco. O foco do Corinthians esteve naquelas semanas em que ele decidia se conseguia classificação para a fase de grupos da Libertadores e decidia também o campeonato estadual. Perdeu a vaga na Libertadores, mas conseguiu o estadual. Tanto que, após a final do estadual, o Garro fala, vou parar. Sim. Não aguento porque estou no meu limite. O limite do Corinthians era ali. Ganhei o estadual, não deu para a Libertadores, uma pena, mas agora vamos reorganizar tudo, porque estava esticando a corda demais. E hoje a gente viu um time que, ao invés de esticar, deixou a corda muito frouxa. A corda hoje entrou muito abaixo do que poderia entrar para um derby. Um derby, gente. Então, aquela saída de jogo, concordo com o André, um negócio assim, muito doido, né? Muito louco. Mas aconteceu. Impressionantemente aconteceu. E precisa de explicações. Para terminar o que você perguntou, o torcedor do Palmeiras ainda teve a devolução da brincadeira, né? As cabeças de galinha, Foi. cabeça de porco. Ainda teve isso. Tem imagem para mostrar já já. Toda a parte que é alegórica, né? Folclórica do clássico, que faz parte também. É a parte pet. De pet, Calçade. Boa noite, Calça. É mais fácil entrar com a galinha do que com o Até porco. porque tem gente que cria, alguns criam galinha como se fosse cachorro, outros criam porcos também. Então, vira pet. Boa noite. Sim, você, qualquer coisa, qualquer área de atuação na vida, você pergunta qual é o propósito disso, né? Estamos tentando atingir o quê? E o Corinthians, 17 dias atrás, tinha um propósito. Eu quero ganhar o título paulista. Foi outro Corinthians e outro Palmeiras, que não soube lidar com aquele Corinthians, que vinha de uma vantagem no Allianz, e aí a torcida jogou junto, fez tudo que tinha que ser feito tal, e depois a torcida perdeu as suas regalias, não pode entrar com mais nada no estádio, mas Itaquera jogou junto, o Corinthians ganhou o título. Qual é o propósito de hoje? O Palmeiras tinha o propósito, era dar uma guinada na fase. Assim, nada melhor que um clássico. Nada melhor que um Corinthians e Palmeiras para um ou para outro. E sempre um vai sair bem se tiver se tiver vencedor, um sai mal, o outro sai legal. Um acabou de conquistar um título e o outro talvez tenha conquistado a sua guinada, a ignição de uma nova fase. Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entrou em campo numa rotação, numa frequência muito alta e o Corinthians numa frequência muito baixa. O Corinthians estava assim cansado. E o Palmeiras mostrou isso desde o primeiro minuto. E tomou 2 gols do Corinthians de fora da área. O Palmeiras, com tudo que fez, com menos tempo, parece que o Palmeiras ficou com a bola mais tempo. Não ficou. Foi o Corinthians. É que você não viu nada com a bola no pé. Então nem parece. Isso passa batido. Tem um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi um 60 e tantos % de posse e 0 finalização. Zero finalização. Então isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Você tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, está machucado, ele nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota. E depois depois a gente vai ver as imagens e tal. Aconteceu com este jogo, aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, né? É uma questão de matemática.
Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Agora, e ó, olha a quantidade de jogadores. Vazio, para uma batida de fora, mais um gol assim. Então porque é o seguinte, é claro que é da natureza de qualquer um que for jogar bola, quando está sendo pressionado, atacado, você vai recuando para defender o gol. O 7,32 por 2,44. Né? Dão 19 metros quadrados. Cara, mas é o seguinte, o gol pode vir de outro lugar também, como veio, de fora da área. Isso aconteceu na bola parada do jogo contra o jogo da Sul-Americana. Agora, que era um time, todo ele sem marcar o adversário, né? Não marca o adversário, se posiciona todo dentro da área e você fica observando a bola para tomar uma atitude. Numa bola parada de escanteio, você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou, acho que foi aqui, no nosso programa, o Luxemburgo falou, certa vez, assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação, o outro sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. E deu no que deu, esse 2-0 com uma cara de 4 ou 5-0 aí para o Palmeiras. Esse é um bom ponto. A gente vai falar de vários personagens, né, Jean? Mas acho que esse é um bom ponto falar um pouco do Felipe Anderson. Porque teve a boa atuação no meio de semana, né? Aí entrando no jogo, comecinho, mas entrou no jogo. E hoje, assim, muito claramente à vontade no setor que lhe compete. E isso tem 2 pontos. Você aproveitar o que o jogador tem de melhor, mas a gente fala, mas poxa vida, o jogador tem que ser versátil, tem que atuar aqui, ali e tal. O Felipe Anderson, ele é um cara para jogar naquele setor e pode se adaptar, mas ali, Jean, se o cara tá bem ali, se o cara rende ali, se a prova tá aí desses 2 jogos, ele atuando pelo canto dele, eu acho que é uma situação que está meio que encaminhada ali. Acho que ele pode retomar uma titularidade mesmo desse time, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora a coisa está meio encaminhada para isso, né? Para ele jogar aberto pelo lado direito, como a gente viu. Eu só faço algumas ressalvas em relação a essa coisa. Porque primeiro parece que se inventou o Felipe Anderson do lado esquerdo no Brasil e no Palmeiras. Não é verdade. O Felipe Anderson, quando jogava na Lazio, antes de se transferir para o West Ham, jogava muitas vezes no meio, na esquerda e jogava na direita também. Mais na direita, mas jogava muito nas outras posições. Ele vai para o West Ham, onde, é verdade, ele acaba não rendendo a mesma coisa que sempre rendeu na Lazio e só joga praticamente pelo lado esquerdo. Tá? O meu ponto eu acho que no momento em que ele não é escalado do lado direito, na hora que ele chega, você tem todas as justificativas do mundo. Porque o Estevão estava comendo a bola por ali. E eu acho que essa história de, tudo bem, o Estevão precisa jogar pelo meio, precisa ter a liberdade e tal, que cabe a partir do momento em que o Estevão parou de render do lado direito aquilo que ele estava rendendo. Porque o que o Estevão estava fazendo era um absurdo. E não fazia sentido você colocar ninguém ali. Ninguém. Não vou dizer, se chega o Yamal, talvez você colocasse o Yamal para jogar lá. Mas mesmo assim tinha discussão com o que o Estevão estava fazendo, entendeu? Então, eu acho que naquele momento fazia sentido você buscar um outro lugar para o Felipe Anderson. Podia ser centralizado, né, onde ele também já jogou, e o Veiga não estava jogando tão bem. Podia ser do lado esquerdo, onde ele de fato acabou não rendendo. A verdade é que ele entra do lado direito. O Estevão ganha essa liberdade para jogar quase que com uma dupla com o Vitor Roque, mas acho que o Estevão, deste jeito, ainda não está jogando o que ele jogou aberto pelo lado direito. Não acho que seja um problema, porque as coisas não são imediatas, então assim... E agora ele ganha uma outra opção, que é o Paulinho,
que acho que tem que entrar nesse balaio. O Paulinho entra bem hoje, inclusive, Entrou bem. quase faz o gol. Pelo que o Abel falou, acho que há 2 jogos, a gente ouviu ele falando na entrevista coletiva, a ideia dele é colocar o Paulinho pelo lado esquerdo. E aí acho que quem está muito ameaçado passa a ser o Facundo. Óbvio que o Paulinho não vai te entregar, talvez, toda a recomposição e marcação que o Facundo entrega por ali. Mas acho que com o Paulinho 100%, ele vai entrar pelo lado esquerdo, você vai ter o Felipe Anderson pelo lado direito e você tem uma dupla ali de ataque com o Estevão e Vitor Roque. E o futuro bem próximo é Facundo, Paulinho e Vitor Roque. Então, quando o Estevão sair, o que talvez... Não tem o Veiga, né? Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Agora, tem o Veiga nisso tudo. A gente lembra que o Veiga, ele recuperou a sua posição de titular durante a temporada, porque ele chega a perder essa posição de titular para o Maurício. Que é outro, aí outra peça aí que é pra outra lembrar. que vai voltar. E saiu como o melhor do time quando ele saiu. Exatamente. É quem mais estava resolvendo. E assim, né, Eugênio, todo mundo estava falando, o Palmeiras ainda vai ter o Paulinho, o Palmeiras ainda vai ter o Lucas Evangelista, que aliás fez uma ótima estreia e aí se machucou, estava fora hoje também, mas é outro cara que vai entrar nesse time. Então, vai ter o Paulinho, vai ter o Evangelista. O futuro é promissor. E o próprio Vitor Roque, e agora sim, o Palmeiras também passa a ter o Felipe Anderson. Que o Felipe Anderson acho que tem que ser usado, se as coisas derem certo, como aparentemente podem dar, porque qualidade não lhe falta, como mais um exemplo de que a pressa é infernal para qualquer time de futebol. E ela é muito comum no futebol brasileiro, ela é muito comum no Palmeiras, porque se não fosse a insistência do Abel lá atrás, o Scarpa teria sido mandado embora, o Veiga teria sido mandado embora... O Rony, que foi muito útil e depois maltratado por parte da torcida, não teria tido a utilidade que ele teve. Zé Rafael. O próprio Zé Rafael. Então, assim, acho que é bom lembrar disso. E isso vale não só para o Palmeiras. Porque aqui é uma loucura. O que tem de time que contrata bons jogadores. E aí o cara não entrega em 3, 4 meses, né? Vindo, inclusive, de outros países, necessitando de uma adaptação. O cara não entrega... E aí já fica um monte de gente apontando o dedo, imprensa, torcida e todo mundo isso querendo que... Em todo lugar do mundo. Também. Todo lugar. Tem um brasileiro chamado Rafinha. Ah, sim, mas a gente há de convir que aqui o imediatismo ele é um pouco... Não, lá dura 6 meses, aqui dura... E sobretudo porque os dirigentes aqui compram essa pressão, né? A pressão de imprensa. Você viu as declarações do dono do Cruzeiro essa semana, né? E muitos treinadores... errado. Perfeito. Treinadores que não têm... eles não têm o tempo... não recebem o tempo para esperar, porque eles também não conseguem esperar, porque eles não duram tanto tempo no cargo. Quer dizer, ou o cara vem e resolve, ou ele também é descartado por quem comanda, porque quem comanda está tentando sobreviver. Quer dizer, aí é uma roda viva assim, no negócio maluco, nefasto. Tudo bem, o Corinthians, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele não tem um 11 jogadores super definido, assim, em várias posições, né? Ele foi se ajeitando, mas na defesa, que é mais problemático, você fala assim, qual é o 11 ideal? Né? Eu vejo que ele tem 4 reservas à espera de 2 titulares. Essa é a minha definição de defesa, para a linha dos 2 zagueiros ali. Então ele vai trocando. Quando ele tem problemas, as coisas realmente desandam. O que pensou talvez o Ramon / Emiliano? Poxa, eu posso jogar com o Hugo, tem o Estevão. Né? E se eles olharam bem para o jogo, eles falam, ainda tem o Estevão, ainda pode passar Felipe Anderson ali. Não, vou botar um 4º homem no meio de campo, vou fechar e vou equilibrar. O que é melhor para barrar um Estevão? É o Hugo ou é o Bidu? É o Hugo. Mas aí eu vou ficar muito atrás, não vou sair. Então, na escolha, é uma escolha que as duas não te oferecem uma grande saída para esses problemas. E em outras posições, funções, isso acontece também. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas aí, eu acho que isso tudo, essas opções todas já existiam na final do Campeonato Paulista. Né? Estavam ali na mesa. E o Andileri conseguiu encarar o Estevão. A questão é que o Corinthians tinha um lateral que não tinha hoje. Que foi fundamental defensivamente. Surpreendentemente, até um cara que não jogava hoje 9 o problema do Corinthians não foi o Estevão. Acho que é isso. Mas foi aquele lado. Foi os planos de jogo do Palmeiras que resolveu, que funcionou totalmente. Inicia o jogo pressionando, pressiona. Os gols saíram, que poderiam não ter saído. Os gols saíram, tem o jogo na mão. Agora vamos recuar, vamos dar a bola para o Corinthians e vamos jogar no contra-ataque. E foi isso que eles fizeram com muita
qualidade o jogo inteiro e o Corinthians caiu. Não é sempre que a gente vê num jogo de futebol 2 gols acontecerem na jogada imediatamente subsequente a uma grande chance. Os 2 gols do Palmeiras foram assim. Então o gol sairia sim. Porque no primeiro o Donelli faz uma grande defesa, a bola sai da área, gol do Piquerez. No segundo, bola na trave, a bola sai da área, gol de fora. Você está pegando a segunda bola, mas assim, gols assim, da entrada da área, no caso do Piquerez da entrada da área, do Martínez um pouco mais de trás, a probabilidade de entrar é menor do que quando você finaliza perto do gol. É verdade. Então, poderia não ter acertado o chute. Aí tem Poderia, claro. a qualidade da finalização também. Claro. Mas assim, É que o volume é avassalador. situações foram criadas. É isso. As situações estavam aparecendo Isso aí. e a probabilidade do gol sair era grande. Saíram 2 logo. E no segundo tempo, o Palmeiras esteve perto. Teve um gol anulado, por um detalhe, e teve pelo menos outras 3 grandes chances de ter feito mais um gol. Poderia ter sido muita uma gente. goleada, não seria absurdo. Assim, que Abel vai falar aí. A impressão que você tem é que a grande chance, que é anterior ao gol, leva todo mundo para dentro da área. E aí a bola de fora, ela vira gol porque tá todo mundo dentro da área. E mal distribuídos em campo, não vamos ver o Abel. Tava sempre sobrando pro Palmeiras, né? Toda bola que vinha da área sempre tinha um O jogador Bidon do ficou Palmeiras ali, quando chegou tarde. Exato, nunca tinha ninguém do Corinthians, sempre tinha alguém do Palmeiras para pegar essa sobra.